Nós vamos ler o texto, primeiramente, de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 12 ao 16. 1 Tessalonicenses, do 12 ao 16. E você pode retornar lá no nosso canal para ouvir as mensagens anteriores sobre essa carta. Vamos lá. Eu gostaria de que nós fizéssemos uma leitura responsiva, onde eu lerei os pares e toda a igreja lerá os ímpares, os versículos ímpares. Paulo dizendo à igreja de Tessalônica: exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Outra, ainda temos nós para incessantemente que é de Deus, a qual tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais como também nos perseguiram e não agradam a Deus, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Pai querido, ministra ao nosso coração, nós te pedimos em nome de Jesus. Amados, nós vamos andar em cima deste texto. Alguns textos que nós veremos paralelos, mas toda a exposição está em cima deste texto da epístola de Paulo aos Tessalonicenses. E vamos lembrar um pouquinho aqui, para que você tenha um contexto e não parecendo que a gente pega às vezes a mensagem assim como um trem correndo, né? Você lembre que Paulo está escrevendo, ele não está mais em Tessalônica, aqui nesse momento, ele está já provavelmente em Corinto, e ele escreve essa carta para uma igreja recém-formada, uma igreja que ele deseja que essa igreja tenha uma saúde espiritual. E esse também é o nosso desejo hoje ao expor essa carta, que a nossa comunidade tenha saúde espiritual. E Paulo, ao escrever esta carta, ele está comunicando o evangelho a um povo que morava numa região predominantemente pagã. Era uma comunidade, uma cidade em que a idolatria ela era muito comum. Ela não era de um nicho, a população de uma maneira geral era idólatra, adorando a deuses gregos, romanos, tendo cultos ao próprio imperador. Vejam o contexto totalmente inóspito para Paulo chegar e pregar o evangelho. E esses tessalonicenses, os leitores desta carta, eles eram recém-convertidos e vieram do paganismo, vieram com uma cultura anticristã. E isso mexe de tal maneira com a igreja, que a igreja que começa a agir diferente daquilo que eles vinham, da maneira que eles vinham vivendo, isso levanta uma oposição, levanta um conflito com as práticas locais. E aí eu gostaria que você, desde o início, fosse observando o contexto da carta e o contexto em que nós vivemos. Cristãos no mundo caído, numa cultura caída, numa sociedade perversa,
onde a Bíblia nos diz que nós somos como luzeiros, como luz, como sal da terra, e é este conflito que nós lidamos cotidianamente. Eu gostaria que você pensasse sobre isso durante essa exposição. Uma outra questão importante é que os valores sociais, uma sociedade que valoriza status, riqueza, participação em festas do mundo, agora se opõe a cristãos que desafiam essas normas e que são largamente hostilizados por essa sociedade. E até de uma maneira econômica. Por quê? Porque as pessoas cristãs que tinham o seu comércio, que tinham os seus negócios, começam a ser colocados de lado. E eles começam a padecer, inclusive, carência financeira, porque eles não são contemplados ou são rejeitados no comércio que eles praticam. Veja só o contexto que eles estão vivendo. Tensões. Começa a perseguição, tanto de judeus quanto de gentios. Nós vemos isso lá em Atos 17, que relata o momento que Paulo chega em Tessalônica. Então, essa pressão para abandonar a fé é muito grande, porque eles estão confrontando uma cultura. E um desafio ainda que eles enfrentavam nesse isolamento social, além da perseguição da sua fé. Então, haviam questões também internas da própria igreja. Olhe esse contexto. A igreja carecendo crescer espiritualmente, engatinhando na fé e com toda essa carga de oposição. E é nesse contexto que Paulo escreve a sua carta. Voltando agora ao boletim, o apóstolo Paulo traz à memória 3 recursos bíblicos que utiliza com o objetivo de que os cristãos de Tessalônica vivam de modo digno de Deus. Paulo não usa essas 3 palavras por acaso. Juntos, eles formam o tripé do pastoreio bíblico. Esses recursos juntos formam o tripé do pastoreio bíblico. Eu vou discorrer sobre cada um deles. Eu queria só pedir aos irmãos da diaconia que tragam, por favor, um copinho d'água. O primeiro verbo é exortar, que no original grego significa chamar para perto, encorajar, advertir ou fortalecer. Biblicamente, exortar não é apenas dar ordens, mas um chamado amoroso para viver de acordo com a vontade de Deus. E o texto de Hebreus 3,13, nós podemos ler juntos. Exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, o propósito da exortação é vivermos de acordo com a vontade de Deus. E o autor de Hebreus diz que nós, como igreja, precisamos fazer isso mutuamente. Uma exortação de amor, não é aquela coisa de colocar o outro lá embaixo, menosprezá-lo, mas de amorosamente trazê-lo à sensatez, para que nós vivamos de acordo com essa vontade de Deus. O segundo verbo é consolar. Essa palavra indica encorajamento e alívio no sofrimento, ajudando alguém a encontrar paz em meio às dificuldades. No contexto bíblico, obrigado, querido. No contexto bíblico, deixa eu ver aqui, consolar é oferecer esperança com base na fidelidade de Deus. E o texto de 2 Coríntios 1, de 3 a 4, nos diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus.
Então veja, queridos, por esse texto da palavra, que quando nós passamos por algumas tribulações, nós não temos muitas vezes clareza do que Deus está fazendo conosco. Quando passa tudo, aí nós vemos, puxa vida, olha o que Deus de misericórdia agiu em minha vida. E Ele nos prepara para que também consolemos a outros. Olha a bênção da igreja, do povo de Deus. Então, quando nós estamos, ou por um motivo de pecado, ou por uma situação trágica em nossas vidas, nós não temos que nos afastar da comunidade. Nós precisamos nos expor a esse cuidado. Esses dias nós fomos confrontados com uma situação, porque a nossa igreja é uma igreja amorosa, mas nós temos um problema sério de comunicação. Não do Ministério de Comunicação, né? Mas na comunicação nossa. Às vezes nós não sabemos o que o outro está passando. Aí nem consolar nós conseguimos, porque nós não sabemos. E domingo, se não me engano, passado eu disse, olhe quem está próximo de você, porque se você sentir falta de alguém numa reunião, 2, 3 reuniões, você vai falar, o que aconteceu com essa pessoa? Vá atrás, pergunte para os diáconos que têm visitado muitos que precisam que a ceia seja levada em casa, outros doentes. E é assim que a igreja vai vivendo. O terceiro verbo, voltando ao boletim, que significa dar testemunho, confirmar algo como verdadeiro. E aqui Paulo está assegurando com autoridade e experiência que andar de modo digno é essencial para a fé. E aí o texto de Atos 1:8 nos diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samária, e até aos confins da terra. Então, amados, Paulo usa esses 3 verbos com o objetivo de que a igreja seja madura, para que a vida da igreja seja uma vida intensa, não só os domingos, não só os sábados ou a reunião de quarta-feira, mas que haja uma comunicação e efetivo pastoreio mútuo para que a igreja viva saudável. Então, exortar, consolar e admoestar, essas 3 práticas deveriam ser comuns em nosso meio. E nós precisamos, pela graça de Deus, trabalhar isso em nossas vidas, como igreja. Então, esse é um dos propósitos da igreja do Senhor Jesus. Cuidado mútuo, vida em comunidade, para que andemos de modo digno de Deus que nos chama para o seu reino e glória, conforme Paulo disse aqui. Vamos lá. Andar de modo digno de Deus deve ser o objetivo principal de todo cristão, pois envolve a verdadeira adoração. E viver, esse verbo no grego, peripatem, é andar. Na Bíblia significa um estilo de vida, uma caminhada constante. Refere-se a viver de maneira coerente com o chamado e com a vocação divina. Paulo diz em Efésios 4:1, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. É um andar. Então, Paulo está chamando os irmãos a andar e andar juntos. A vida cristã ela não é estática. Nós, às vezes, caminhamos um degrauzinho, achamos que estamos até melhor na nossa vida cristã, e passa um tempo, nós caímos de novo em algumas coisas que Deus precisa trabalhar novamente em nossas vidas. Os desafios de confiar no Senhor, os desafios de esperar que o nosso sustento financeiro dará até o final do mês. Ou é uma situação de uma pessoa na família que está doente, que nós precisamos de dar mais tempo, e nós precisamos desse envolvimento uns dos outros. Às vezes uma simples ligação e uma oração com aquela pessoa já muda tudo. E esse viver, esse andar, é algo que o Senhor tem para nós como igreja. Andarmos juntos. O que significa, então,
andar de modo digno. Além de andar, o que significa andar de modo digno? Significa viver de tal maneira que aquilo que o Senhor nos chamou, a santidade, seja algo que nós vivamos. Essa é a exortação que nós temos na palavra de Deus para nós. Nós somos chamados para sermos santos, refletindo em toda a vida, pensamento, atitude, ações, o caráter daquele que nos chamou, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, de maneira bem prática, vamos exemplificar aqui algumas coisas. Como eu posso viver de maneira a agradar ao Senhor? Isso tudo, nós estamos pensando naquela igreja de Tessalônica e em nossa igreja. Primeiro, nos negócios. O cristão, ele busca obedecer às Escrituras, mesmo quando isso confronta seus desejos pessoais? Pense nisso. Aqui eu estou exemplificando algo muito prático para nós aqui. Mesmo que essa obediência lhe traga perdas imediatas, você confia que agradar a Deus é mais importante do que satisfazer seus próprios interesses? Está relacionado a viver de maneira digna do Evangelho, da nossa vocação. Um segundo exemplo, em nossas relações pessoais, o amor ao próximo, não apenas em palavras, mas também em atitudes concretas de paciência, de perdão e de serviço. E eu de maneira nenhuma me excluo disso. Paciência, serviço, perdão. Nós oramos agora há pouco sobre isso. Nos lares, eu preciso perdoar e ser perdoado continuamente no relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos. Mais um exemplo que envolve o nosso testemunho no mundo. Fugir do pecado, fugir da aparência do mal, rejeitar a desordem, viver com sobriedade, mesmo quando isso custe rejeição ou sacrifício pessoal. Um exemplo disso é quando um cristão se recusa a participar de práticas que todos ao seu redor consideram normais. Isso aqui é normal, não tem problema. Mas espera aí, isso que eu estou sendo convidado a fazer está de acordo com o meu chamado a viver de maneira santa, digna diante de Deus? Vejam que eu estou calçando o nosso pensamento num contexto que nós vamos ver, que é o contexto que esses irmãos de Tessalônica estavam vivendo. É Deus, voltando ao boletim, é Deus que nos chama para uma vida de santidade e de comunhão com Ele. Esse chamado não é apenas para a salvação, mas para um estilo de vida transformado, que 2 Timóteo 1, de 9 a 10 diz, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus. O chamado é para o reino e glória, conforme o nosso texto base. O reino de Deus refere-se ao governo divino sobre todas as áreas da vida e que será plenamente estabelecido no retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória de Deus está ligada à sua presença e à sua honra que os crentes compartilharão. Veja o que diz Romanos 8:17. E se somos filhos, somos logo herdeiros de Deus também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amados, aqui o chamado para o reino e glória é viver debaixo do senhorio de Jesus Cristo. É a perspectiva de hoje e da eternidade. Viver de tal maneira como nós somos chamados é viver na plenitude da presença de Deus hoje, do que temos, do que absorvemos da presença de Cristo em nossas vidas e aqui na terra,
mas também a glória que se manifestará. E veja que na eternidade nós não teremos essas limitações que nós temos aqui. Julgamentos indevidos, o pecado que tão de perto nos assedia, as nossas limitações nas expressões de adoração, nas expressões de amor ao próximo, nós não teremos nada disso. Nós teremos plenamente a graça de Deus superabundante que já está sobre nós hoje, mas que nós não temos capacidade de desfrutá-la na completude. Então nós não teremos o pecado em nossas vidas, em nossa mente. E esta glória é que nós almejamos, a glória do Senhor, a plenitude dele em nossas vidas. Então é assim que nós devemos caminhar enquanto nós estamos aqui, sem perder de vista. Mas quantas vezes nós perdemos de vista, ficamos tão enrolados em nossas limitações, em nossos problemas, e sem almejar a volta do Senhor, e sem viver aqui de tal maneira que Ele seja glorificado. E essa é a exortação que nós somos chamados aqui. Agora, nós vamos, na continuidade do texto, ver um assunto que muitas vezes nós falhamos, seja por falta de discernimento ou por imaturidade espiritual. Veja só, geralmente recebemos uma ordem de quem tem maior autoridade que a nossa, não é verdade? Os membros da recém-formada igreja de Tessalônica receberam a palavra de Deus não como palavra dele, mas de Deus. Está lá no versículo 13 do capítulo 2. Perdão. Eu falei o quê? Paulo. 1 Tessalonicenses 2,13. Então, eles não receberam como palavra de Paulo, mas de Deus. Corrigindo. Os Tessalonicenses receberam a mensagem como vinda diretamente do próprio Deus, sendo o apóstolo e seus companheiros apenas mensageiros para declarar o que lhe já havia sido revelado anteriormente. E o texto do versículo 13, eu coloquei uma parte dele aqui, mas eu quero lê-lo inteiro. 2,13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra de Deus, o texto do boletim, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A santificação é operada em nós quando recebemos o Evangelho e nos entregamos a Deus para que a sua palavra opere em nós a fé e a atitude coerentes pelo Espírito Santo que habita em nós. Caso contrário, teremos apenas conhecimento teológico sem maturidade cristã. Há grande perigo em recebermos a palavra de Deus apenas intelectualmente. Por isso, é fundamental reafirmarmos a autoridade e suficiência das Escrituras como revelação de Deus. A prova mais completa de que os irmãos de Tessalônica não creram em vão é o que aconteceu na vida deles. Quando a palavra é recebida como verdade divina e não como mera opinião humana, ela produz transformação visível. E essa transformação sempre atrai oposição. Então, quando nós reafirmamos em nosso lar, diante das circunstâncias, quando nós reafirmamos a autoridade e a suficiência da palavra de Deus, nós estamos trazendo à memória que nós não vivemos segundo a nossa perspectiva, segundo a nossa própria confiança, mas numa verdade inabalável
que é a palavra de Deus. Você já passou por uma situação de estar envolto a circunstâncias que você faz como aquele... Eu já exemplifiquei isso há um tempo atrás, quando eu era criança. Eu ficava olhando os desenhos de super-heróis. De vez em quando eu via que eles esqueciam de usar os seus superpoderes. Eu falava assim, por que ele não usa a capacidade dele, não é? E eu trouxe isso para a minha vida como cristão. Nós temos um Deus que é imutável. Ele fala e cumpre, e tem todo o poder. E tem hora que a gente parece que não enxerga isso, não é? Eu não enxergo, e fico me debatendo, e aí alguém diz assim, olha, a palavra de Deus diz assim, fique nela. E aquilo vai, peraí, o que eu estou fazendo? A palavra de Deus diz isso, e aí volta a minha consciência de que Deus, Ele está o tempo todo conosco, não nos abandona. Então trazer à memória isso é fundamental para que mantenhamos firme a confiança no Senhor. Agora, caminhando um pouquinho mais, o que vem à frente tira a tranquilidade de muitos de nós. Vejamos, os Tessalonicenses haviam abraçado seriamente o Evangelho e por conta disso estavam padecendo perseguição. Mas foi também por terem essa atitude de fé nas Escrituras é que estavam perseverando. É importante em um momento de sofrimento ou perseguição saber que não estamos sozinhos. Por isso, Paulo diz imediatamente, versículo 14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. E aqui, amados, quando nós falamos em tempos difíceis e perseguição, a minha impressão é que muitos de nós têm uma das seguintes percepções. Ou por estarmos alheios à real situação do mundo, nós não vemos com grande importância o assunto da perseverança e que isso toca a nossa vida. A outra percepção é de medo e ansiedade. Às vezes, nós não enxergamos a realidade em que o mundo se encontra. Então, achamos que está tudo bem, ou que está, às vezes, uma situação um pouco difícil, mas o mundo é assim mesmo, e não se dá conta desta realidade, do ataque às nossas vidas, que vem por meio das mídias, vem por conversas querendo nos levar para outros pensamentos, fora da realidade da palavra de Deus. Esta é uma realidade. A pessoa vive naquela expressão, está dormindo de touca. O mundo está no maligno, a impiedade se alastrando e tomando conta de vidas e destruindo famílias, e a pessoa vive alheia disso. Não tem ideia do que acontece com irmãos missionários que estão em países com uma perseguição intensa contra o Evangelho. E não percebem o que está acontecendo à sua volta. Mas o outro aspecto também é de um medo, é de um pavor do que está acontecendo. E esses extremos são extremamente prejudiciais. Porque ou há uma vida sem discernimento com o que está acontecendo, ou, por um outro lado, aflito o tempo inteiro, vivendo com uma ansiedade. Mas espera aí, o que a palavra de Deus diz sobre essa realidade? Primeiro, perseguição não é novidade para o povo de Deus. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que só olhando o Novo Testamento, nós já vemos Estevão sendo apedrejado pelo próprio povo por falar a verdade sobre Jesus Cristo. Nós vemos nas Escrituras o próprio Jesus dizendo no Evangelho de João sobre que seríamos perseguidos.
O próprio Paulo ao Timóteo, ele fala que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Então isso não é novidade para nós. A igreja não deve se surpreender quando o mundo rejeita o Evangelho. O Senhor Jesus já disse que seria assim. Então, como que nós vamos viver diante dessa realidade, diante dessa não só estatística, que principalmente se você acessar um site, por exemplo, o site de Portas Abertas, você fica alarmado com a perseguição que acontece nos países do Oriente principalmente, mas também aqui no Ocidente. Mas nós vamos ver que isso não significa que quem não está sendo preso, que não está sendo maltratado, não está sendo afrontado na sua fé. Nós estamos, e nós precisamos ter atenção sobre isso. Seguindo um pouco mais, a perseguição não era um sinal de que Deus os havia abandonado, falando sobre a igreja de Tessalônica, mas uma evidência de que estavam no caminho certo, seguindo o mesmo padrão das primeiras igrejas cristãs. As mesmas experiências de sofrimento estão acontecendo com nossos irmãos no mundo. No currículo do povo de Deus de Israel, há o histórico de eliminar os profetas. E aqui eu coloquei esse parágrafo para que nós vejamos que Paulo diz da perseguição pelos próprios judeus e pelos gentios. Então, os cristãos, melhor, no currículo do povo de Israel, há o histórico de eliminar os profetas, o Senhor Jesus e a perseguição dos cristãos no primeiro século. Um dos aspectos sombrios da narrativa do Evangelho é a intensidade com que os líderes dos judeus buscaram se livrar de Jesus antes que ele pudesse causar mais danos. Mas homem algum jamais tornou uma mensagem inoperante, matando o mensageiro que a trouxe. E é interessante que mostram as estatísticas que hoje, onde o cristão é mais perseguido, o evangelho é confrontado, mais o evangelho tem sido crido naqueles países. Então, matar o mensageiro não significa que essa mensagem parará. Os cristãos da Judéia enfrentaram perseguição intensa por parte dos judeus incrédulos, que resistiam à pregação do evangelho, como está em Atos 8, de 1 a 3. Da mesma forma, os tessalonicenses foram perseguidos pelos seus próprios patrícios, gregos e romanos da Macedônia. Isso reflete um padrão universal. Quando o evangelho é pregado, sempre há resistência, pois o mundo se opõe à verdade de Deus, conforme está em João 15, 18 a 20. Agora, João Calvino, em seu comentário sobre 1 Tessalonicenses 2, de 14 a 16, afirma: devemos lembrar que a oposição dos judeus ao evangelho não deve nos levar a odiá-los, mas antes a temer, pois se Deus não poupou o povo da aliança, não temos motivo algum para nos vangloriar. O antissemitismo é um pecado, mas nós vemos que este povo, por estar ligado a Deus, o povo de Israel, de alguma maneira, está ligado a Deus. Esse povo é perseguido desde quando foi formado a partir de Abraão. É incrível nós vermos isso na história. Verdade é que grande parte da perseguição que eles vêm sofrendo é porque rejeitam o próprio Deus. É porque eles rejeitam o próprio Senhor Jesus Cristo. Esta é uma das causas da perseguição do povo judeu. Mas quando nós olhamos o texto, eu peço que você abra, não está no boletim, de 2 Tessalonicenses 2, o versículo 3 e 4, que diz sobre essa perseguição tão intensa contra o povo de Israel e contra os cristãos. Eu gostaria que você agora observasse e tomasse isso para o seu coração.
Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Ninguém, de nenhum modo, vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Depois você leia um pouquinho antes o que ele está dizendo aqui. Mas a minha ênfase é sobre isso. A resistência, a oposição, a perseguição é contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Amados, nesta manhã, meu propósito é que vocês, nós todos, tenhamos atenção sobre este assunto. Nós não estamos, como diz o pastor Maurício, num parque de diversões. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Um mundo que é contra você e eu, porque se há Cristo em você e em mim, nós também somos rejeitados. Nós veremos algumas maneiras com as quais somos confrontados. Segundo vemos em vários textos das Escrituras, como Mateus 10, 22, Atos 5, de 40 a 41, 14, 22, 2 Timóteo 3, 12, Apocalipse 2, 10. As perseguições são como um selo de autenticidade da fé, pois a igreja verdadeira sempre enfrentará dificuldades, assim como Cristo enfrentou. O sofrimento por Cristo não era um motivo de desânimo, mas uma prova de fidelidade. Isso reflete o ensino de Jesus em Mateus 5, de 10 a 12, onde ele declara que os perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados. Olha isso. Outro aspecto da perseguição é que a unidade da igreja ela é reforçada, pois tanto judeus quanto gentios convertidos enfrentam as mesmas lutas e pertencem a um só corpo em Cristo. Os judeus que creem no Senhor Jesus Cristo fazem parte deste corpo em Cristo Jesus. E tanto eles quanto aqueles gentios que foram convertidos em Tessalônica enfrentaram essa mesma oposição. Assim como nós. Mas não é motivo de tristeza nem de desespero, porque o próprio Jesus disse em Lucas 21, 28, que ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, queridos, quanto mais se aproxima o dia do Senhor, mais nós veremos essa rejeição ao Evangelho de Cristo. É uma história que nós já sabemos o fim. É motivo de desespero? Sem dúvida, nós como humanos podemos até em algum momento ficarmos ansiosos. Puxa, o que está acontecendo no país? O que está acontecendo no mundo? Mas veja, volte os seus olhos para as Escrituras. Jesus disse que quando começarem essas coisas a acontecerem, exultemos. Nós já sabemos, o Senhor está chegando, o Senhor está voltando. Não é também para que nós fiquemos naquela coisa, é hoje, é amanhã. Não. Qualquer que seja a circunstância, nós somos chamados a permanecermos confiados no Senhor. Melhorou a nossa condição no Brasil. Ai, que alívio. Tudo bem, né? Ixi, agora está ficando cada vez mais difícil. Aí agora eu vou ficar desesperado. Não. A exortação da palavra de Deus é o seguinte: permaneça, porque você já sabe. Quando você está num barco, no meio do mar, você não tem referência de ponto fixo. E você começa a ficar enjoado. Porque você não tem para onde olhar num lugar fixo. Mas nós não estamos nesse mar que é o mundo sem essa referência. Nós temos uma referência. Nós temos o Senhor. Nós temos a obra da cruz que nos salvou e que nos deu plena e poderosa salvação hoje e eternamente. Então, olhemos para o Senhor, para que o momento que vier um pouco mais apertada a nossa situação, nós permaneçamos assim. Amado, chega junto aqui no ombro. Lembra o que é exortação?
Lembra o que é o consolo? É andar junto, é ombrear um ao outro, para que não esmoreça, permaneça firme. Ao texto do boletim. Os opositores do Evangelho não apenas rejeitavam a Cristo, mas também tentavam impedir que outros fossem salvos. Isso era especialmente grave, porque a salvação já não é restrita ao povo de Israel. Deus estava chamando os gentios para fazerem parte do seu povo, como diz Atos 13, 46 a 48. Esse tipo de oposição revela a dureza do coração, que não só rejeita a verdade, mas também deseja impedir que outros a recebam. A rejeição da palavra e a perseguição à igreja são também evidências da depravação humana. A contínua resistência ao evangelho leva ao endurecimento e ao juízo divino inevitável. Lembra quando eu disse para vocês, para a gente reforçar em casa a autoridade das Escrituras, da palavra de Deus? É para que também os nossos filhos, que crescerão, eles não fiquem abandonados na sua fé. Eles lembrem daquilo que nós ensinamos na palavra de Deus, que nós vivemos na palavra de Deus, e quando nós não estivermos perto deles, ou já tivermos ido, eles permaneçam firmes também no Evangelho. Os nossos filhos, queridos, são aqueles que nós estamos discipulando hoje, para que eles perseverem também amanhã. Veja a importância disso. Mas é importante nós dizermos que a rejeição da graça de Deus trará julgamento certo e inevitável para aqueles que não creram. Agora, eu e você, nós precisamos avaliar certinho, amados, onde estamos firmados. Se é em Deus ou em nossos recursos, pois isso dependerá daqui para frente, o que nós vamos viver. Voltando ao boletim. Muitos cristãos buscam a aceitação do mundo para viverem sem conflito. Porém, a vida cristã significa passar por tribulações e enfrentar perseguições. João 15, 18 e 19 diz: se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A perseguição hoje pode não ser física em alguns lugares, mas pode ser por um meme zombando da sua fé, um colega que o boicota por não participar de determinadas conversas, um parente que o chama de fanático, ou até processos judiciais em países onde o evangelho é proibido. Como os tessalonicenses, precisamos perseverar mesmo diante da oposição. E aqui está uma pergunta para nós. Você está disposto a sofrer por Cristo ou se conformará para evitar conflitos? Você está disposto a sofrer por Cristo, dependendo dele, ou se conformará para evitar conflitos? O salmista Davi afirma que Deus sabe de todos os detalhes e em tempo algum está alheio ao que vivemos. Tá. Dá uma pausa lá no vídeo, tá? Temos um veículo atrapalhando a saída dos carros e isso é grave. Placa ARC 7658, um touro cinza. Levanta de fininho e vai, né? Vamos fechar os olhos para você sair. Está atrapalhando lá, gente. Eu vou chamar a atenção para aqui para vocês não olharem o irmão que saiu agora. Vai tirar o carro dele. Vamos aqui voltar ao texto. O salmista Davi afirma que Deus sabe de todos os detalhes e em tempo algum está alheio ao que vivemos. O texto do Salmo 56:8 diz:
Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Olha só. Sua confiança nos encoraja a seguir em frente. O Salmo 56, 10 e 11 diz: em Deus, cuja palavra eu louvo, no Senhor, cuja palavra eu louvo. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Lembre-se, quem sofreu perseguição por amor a Cristo, nunca sofreu em vão. O próprio Senhor, que foi rejeitado, está assentado à direita do Pai e prometeu: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia! O nosso Senhor venceu. A rejeição ao Evangelho é uma realidade. Muitos rejeitam e impedem a pregação com hostilidade ao cristianismo, mas os que resistem trarão juízo sobre si mesmos. Agora, eu chamo vocês a lermos o texto de 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Vamos lá, abre a sua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós chegaremos num dia, se Deus quiser, a esse texto na exposição, mas vamos lê-lo agora. Do 7 até o 12. Vamos fazer a leitura responsiva, tá? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Todos. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de se... Antes, pelo contrário, Amém. Aqui, eu não citei o versículo 13, mas quero que nós leiamos juntos o 13, para não ficar aquele final assim, nossa, acabou tudo e cadê o povo de Deus nisso, né? Diz assim: entretanto, juntos, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Como filhos de Deus, precisamos proclamar a verdade com amor, mas sem comprometer o conteúdo do Evangelho. Ou seja, firmeza, amor, mas firmeza, sem negociar o Evangelho. Orar por aqueles que se opõem à fé faz lembrar que a graça de Deus pode também alcançá-los, assim como nos alcançou. Você e eu temos anunciado o Evangelho, mesmo sabendo que enfrentaremos rejeição? Uma pergunta semelhante àquela anterior. Você e eu temos anunciado o Evangelho ali onde nós trabalhamos, aqui onde eu trabalho, eu creio que só tem crente, né? Mas no dia a dia, nos vizinhos, no trabalho, na faculdade, o Senhor nos chama a viver esse Evangelho, amados. Mas saiba que você vai sofrer rejeição por conta disso. Mas é melhor sofrermos a rejeição aqui e sermos recebidos pelo Senhor como vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. É superior, é inigualável, é incomparável. Então eu gostaria que agora nós orássemos, clamando a misericórdia do Senhor. Senhor, firma os nossos passos na Tua palavra, que em tempo algum se apodere de nós iniquidade alguma.
Pai querido, nós somos chamados pelo Senhor, ensinados pelo Senhor, exortados, consolados pelo Senhor, para vivermos de modo que agrade ao Senhor, de modo santo, digno da vocação pela qual fomos chamados. Senhor, nós somos insuficientes para isso. Nós somos inadequados. O Senhor sabe bem que nós precisamos da Tua misericórdia. Nós precisamos da Tua igreja, do povo, dos nossos irmãos, um ombreando ao outro, um chamando o outro nessa caminhada cristã, a vivermos de maneira digna do Senhor. Pai, faz isso conosco. Mantenha o nosso coração aquecido, confiado, firme no Senhor. E que a Tua igreja seja esse luzeiro que ilumina a Cristo, que aponta para Cristo, que mostra o Evangelho com a sua vida, com o seu testemunho. Pai, dá que a nossa comunidade e aqueles irmãos que acompanham, que estão ligados a nós, em tantas outras pequenas comunidades, nós vivamos neste mundo de maneira santa, justa e piedosa. Fortalece o nosso coração na Tua palavra, as nossas casas, as nossas famílias, para que maridos sejam líderes das suas casas no testemunho, pregando e ensinando o Evangelho, consolando a sua família, exortando a sua família, caminhando junto. Assim as esposas possam, de ombro com os seus maridos, auxiliando e vivendo no ensino dos seus filhos ao temor do Senhor. Pai, trata com cada um de nós. Nós clamamos a Ti. Pai, leva a Tua igreja a clamar ao Senhor pelos irmãos que estão sendo perseguidos. Que nós andemos com sobriedade, nem com triunfalismo, nem com um cristianismo confortável, mas a verdade do Evangelho. E mantém fiel o nosso coração, mesmo quando essa perseguição for mais acirrada. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém.